que eu considero os 4 cavaleiros do engano? Não, antes. Acho que a sequência de lives que a gente tem feito, e principalmente com a participação de convidados, né? Se vocês notarem, os convidados que vieram até agora no Copo de Red Pill, eu escolhi a dedo, entendeu? Para que as pessoas trouxessem aquilo que eu queria aprofundar, vindo de alguém que entende mais do que eu sobre aquele assunto. Então, a gente falou da questão de linguagem, editorial, de toda essa questão de censura, de liberdade de se expressar e a importância do livro com o Tomás Perrone. A gente falou das origens de toda essa cultura, de toda essa ideologia que nos envolve sem a gente perceber, com o Fábio Blanco. Falamos sobre todo o engano que está na questão jurídica com a doutora Cláudia Pelvezan, o engano no climatologia e suas ligações com a geopolítica com o professor Ricardo Felício, e de todo o engano do sistema financeiro internacional, que a gente já falou com o Murilo, a gente já trouxe aqui várias outras pessoas, veio o Adilson Góes, veio o Marcelo Andrade, veio o Otávio Facuri, todos os outros que já tinham vindo aqui falar sobre economia, o Márcio Katayama, né? E além das lives que eu fiz na área do sistema financeiro internacional. Falamos também sobre a questão educacional com o Eduardo Vieira. Além de muitas outras lives, a que ponto a gente chega? De que nós estamos vivendo num engano, né? Um grande engano. Na verdade, um monte de enganos que formam um grande engano, assim, um engano quase que generalizado, só não é generalizado para não entrar naquele ponto de vista gnóstico mesmo, né? Ou seja, essa casca que estão construindo sobre a nossa sociedade é um completo engano. E todo engano precisa impor essa versão enganosa, certo? E aí precisa de um sistema de comunicação. Durante muito tempo, e saúde aí para vocês. Durante muito tempo, essa linha de comunicação, né, esse canal que ligava a comunicação do sistema aos seus súditos, digamos assim, bastava o controle sobre os meios de comunicação, né? Que, em determinado momento, devido ao aumento dessa influência dos meios de comunicação e à sua concentração na mão de cada vez menos grupos, levou o papel que não era o papel do jornalismo, por exemplo, ao colocar-se como mediador da sociedade. E é a partir daí até que passa a se chamar de mídia, tudo isso. Mas esse seria apenas uma parte do primeiro cavaleiro, né? Então, recapitulando aqui, os 4 cavaleiros do engano. A gente pode falar a mídia, e aí envolve tanto o jornalismo como o entretenimento, as pesquisas de opinião, o segundo cavaleiro do engano. O terceiro, que é o mais recente, os fact-checks, as agências de checagem, né? E o quarto, que é a premiação, né? Em qualquer área, isso é uma forma de nos enganar, porque eles vão premiar apenas o funcionário do mês, que nem aquela placa lá do McDonald's. Eles vão premiar apenas os jornalistas que estão cumprindo perfeitamente aquele papel. E como hoje o papel de toda essa classe jornalística do mainstream é enganar as pessoas, que eu não tenho nenhuma dúvida mais de que não é mais nem uma parte, nem de vez em quando, não. Ela se transformou numa ferramenta de manipulação comportamental, manipulação social, engenharia social, né?
Então, vamos lá. Você pegando por esses 4 cavaleiros, hoje, eu não quero falar de todos. Os fact-checking, que são os que validam e excluem as versões contrárias, né? Elas validam o discurso oficial e penalizam de alguma forma, né? Seja por diluição, corrosão da credibilidade ou ao ponto que chegou agora, a censura propriamente dita, que é a exclusão de postagem, shadow ban, né? Você coloca o cara na sombra das redes, que ninguém consegue vê-lo mais, né? Ou até mesmo a exclusão das contas, processo, enfim, né? Então, quando a gente vê que essas fact-check funcionam exatamente como uns sovietes, né? Por isso que eu chamo de sovietes de checagem, eu acho que aqui eu não tenho muito mais a falar sobre esses sovietes de checagem, porque tem uma live com esse nome aqui no canal, que inclusive foi uma das mais penalizadas. Por isso que eu gostaria que vocês vissem para ver se melhora o engajamento, porque é uma live que eu acho que muito importante o que a gente falou ali, e ela é notificada pelos sovietes de checagem, evidentemente, né? Eles não querem que falem deles. E eu sempre falo o seguinte: esses sovietes de checagem, 2 deles têm origem em financiamento de banqueiros. Não vou falar nome de ninguém, porque esses caras também usam o ativismo judicial, ficar processando as pessoas como forma de intimidação, né? E eu também gosto de lembrar sobre os fact-checking, que quando teve a CPI das fake news, um deles esteve lá reclamando porque ele queria uma imunidade para poder acusar os outros de mentiroso, para não poder ser processado. Então, esse tipo de gente é pior que os políticos que nós temos, hein? Se esse cara tiver poder, eles são piores. Esses jornalistas mainstream, esse pessoal ligado aos fact-checking, são piores que os políticos, tá? São piores. Porque eles já se deslocaram totalmente do mundo real e eles acham que não dependem mais de aprovação de ninguém, né? Então, sobre os fact-checking, tá lá a live, sovietes de checagem tá aqui no canal. Sobre premiações, não precisa falar muito, né? É muito óbvio isso, né? Todo mundo que ganha prêmio, todo o sistema de premiação hoje funciona para quem segue a cartilha, seja filme, seja prêmio Nobel, seja Oscar, seja prêmio de cinema, de literatura, qualquer coisa. E no jornalismo, o mais politizado de todos esses não seria diferente. Não vamos falar do outro braço aí do mídia, né? Porque o entretenimento mereceria até uma live inteira, e mais que uma. Mas a gente sabe que dentro do entretenimento, é importante lembrar isso, estão as ferramentas de transformação do imaginário, de inversão de valores, inversão de papéis. O entretenimento tanto distrai como forma imaginário, né? Ele distrai, ele tira o cara da realidade, que esse é o primeiro objetivo, e era o objetivo predominante antigamente, hoje não, né? Então isso envolve esporte, envolve toda a forma de te entreter e te tirar da consciência da realidade, né? Quanto menos você pensar na sua realidade, melhor. Veja que a imprensa agora está trabalhando nesse sentido. Eu vou falar sobre um conceito novo aí de psicologia que estão falando dos jovens e estão incentivando, assim, seja um vegetal mesmo. E então o entretenimento tem toda essa questão, né, de formação do imaginário, e você vai quebrando resistências por meio dessa lavagem cerebral diluída. Eu falo um pouco sobre isso lá na live com o Betete, além de muitas outras vezes aqui. E aí o que eu quero hoje mostrar o trabalho em parceria que vem sendo feito, e ficou muito evidente essa semana, entre jornalismo e institutos de pesquisa, né?
Outros, o Instituto de Pesquisa também, se vocês forem olhar quem são os donos, vocês vão ver uma ligação grande com bancos e uma ligação grande com os monopólios da mídia. E o que vem a ser persuasão, né? É você convencer uma pessoa. Quando a gente fala simplesmente assim, não parece algo muito maléfico, nem muito perigoso, né? Mas qual é o limite entre persuasão e engano, né? Qual é o limite de você usar determinadas ferramentas, inclusive psicológicas, sem o teu interlocutor saber, para você convencê-lo, né, a fazê-lo tomar uma decisão que ele não tomaria sem esse seu ato de convencimento? Muitas vezes, isso pode ser útil, né? Por exemplo, você está usando todas as ferramentas linguísticas e psicológicas para convencer um cara a largar as drogas, né? Você pode, inclusive, fazer coisas que, em outro contexto, seriam consideradas enganosas. Qual é o limite que você pode fazer isso para passar uma notícia? Deveria ser nenhum, né? No caso de uma notícia, nenhum. Você aceita em alguns casos que o cara insista, né? Mas tentar mudar o seu comportamento utilizando técnicas desse gênero, isso significa o quê? Significa manipulação, né? Veja que todo esse estágio que a gente está agora, que eu já vou falar com alguns exemplos práticos aí, que todos vocês ouviram, para que exista a possibilidade de um convencimento externo, você tem que, de certa forma, condicionar a pessoa a estar aberta a conselhos de terceiros. Concorda? Quando a gente volta no tempo, não precisa muito, eu vivi os anos 80. Nos anos 80, era considerado feio você dar um palpite de saúde sem ser solicitado. Você ficar falando o que a pessoa deve fazer, olha, você tem que emagrecer, você tem que comer isso, ou você tem que deixar de comer isso. Se não fosse uma situação limite, por exemplo, de um cara com problema já de saúde, entendeu? Se não fosse uma situação assim, limite, qualquer forma de tentativa de você aconselhar uma pessoa, eu estou falando de pessoas não próximas, ok? Era considerado invasivo.